A lenda do Saci Pererê é uma das mais antigas e intrigantes do folclore brasileiro. Originária das tradições indígenas, essa figura lendária ganhou contornos mais definidos na cultura afro-brasileira. Embora muitas vezes seja retratado como uma figura brincalhona, o Saci também pode ter seu lado sombrio, especialmente quando as pessoas entram em seu território sem respeitar as regras da natureza. Em uma noite escura e tempestuosa, um grupo de jovens decidiu desafiar as histórias antigas e explorar a floresta, onde se dizia que o Saci habitava. Entre risos nervosos e brincadeiras, eles adentraram a mata fechada, ignorando os avisos dos mais velhos. À medida que avançavam pela escuridão, os sons da noite pareciam cada vez mais assustadores. Os galhos das árvores rangiam como dedos frios, arranhando as janelas de uma casa abandonada, e o vento sussurrava segredos sombrios que pareciam dirigidos diretamente aos ouvidos dos intrusos. De repente, um clarão de luz iluminou o caminho à frente, revelando a figura familiar do Saci Pererê. Seu gorro vermelho brilhava como fogo sob a luz da lua, e seu olhar travesso parecia penetrar a alma dos jovens. Em pânico, eles tentaram fugir, mas se viram enredados em cipós e raízes que pareciam ganhar vida própria, como tentáculos famintos de uma criatura oculta na escuridão. O Saci ria maliciosamente, dançando em meio à confusão que ele próprio havia criado. Desesperados, os jovens imploraram por misericórdia, prometendo nunca mais desrespeitar os limites da floresta. Por um momento, o Saci pareceu considerar suas palavras, e então, com um gesto de sua mão, desfez os encantamentos que os prendiam e desapareceu na escuridão, deixando os jovens a tremer de medo e arrependimento. Desde aquela noite, os jovens nunca mais ousaram desafiar o domínio do Saci, e a floresta voltou a ser um lugar de mistérios e lendas, onde as histórias do passado continuam a ecoar através das sombras da noite. É por isso que você nunca deve desafiar o diabo. Na pequena cidade de São Sebastião, vivia um homem chamado Jonathan, conhecido por todos como John. Ele era um homem simples, trabalhador, mas com um gosto desmedido pela bebida. Todas as noites, sem exceção, ele caminhava até o bar do Zé, onde afogava suas preocupações em copos de cachaça. Era um hábito tão certo quanto o nascer do sol. Numa dessas noites, depois de uma longa jornada de garrafas e risadas, John decidiu que já era hora de voltar para casa. O relógio do bar marcava pouco antes da meia-noite, e o bom senso indicava que era melhor ele dormir ali mesmo, no bar. No entanto, teimoso como sempre, John estava decidido a dirigir seu carro de volta para casa, mesmo sob os protestos dos amigos. Entre eles estava Rafael, seu velho companheiro de copo, que implorava: "John, pelo amor de Deus, não vai agora. Dorme aqui mesmo, homem. Amanhã você vai para casa descansado." John, com os olhos semicerrados e a voz arrastada pela embriaguez, rebateu de forma abrupta: "Não mete Deus nisso, Rafael. Ele sempre está comigo, mas hoje quem vai ser meu piloto é o diabo." Rindo do próprio atrevimento, John entrou em seu carro e partiu. A estrada que levava até sua casa era uma velha conhecida, mas naquela noite algo parecia diferente. Ao longe, ele avistou uma luz fraca, como a de velas, e conforme se aproximava viu que era uma procissão. Nas cidades pequenas como São Sebastião, era comum que, quando alguém morria, os moradores se reunissem para levar o caixão até o cemitério, em um ritual de despedida. Mas, naquela noite, John não se lembrava de nenhuma morte recente, o que tornou aquela procissão algo estranho e sinistro. A curiosidade misturada com a embriaguez o fez parar o carro e descer.
Ele se aproximou das pessoas que caminhavam em silêncio, todas segurando velas e cantando hinos fúnebres. Tentou falar com algumas delas, mas ninguém lhe dava atenção, como se ele fosse invisível. John, intrigado, resolveu seguir a procissão até a frente, para ver quem estava no caixão. Ao se aproximar, seu coração gelou. Dentro do caixão, ele viu a si mesmo, pálido e imóvel. Um grito de terror escapou de sua garganta, ecoando pela estrada deserta. Nesse instante, o homem que carregava o caixão virou-se, revelando um sorriso maléfico, e disse: "Você disse que eu seria o seu piloto, John. Aqui estou eu." Apavorado, John correu de volta para o carro e acelerou até sua casa, o medo correndo em suas veias. Chegou em casa em estado de choque, mal conseguindo respirar. 12 dias depois, seu coração parou, sem explicação aparente. No pequeno vilarejo, o que restou foi a lenda de John, o homem que desafiou o diabo e perdeu. Gostou? Então, por favor, não se esqueça de curtir e comentar para ajudar a página. Um abração e até a próxima. A lenda do Bradador, uma figura sinistra que assombra os sertões do Nordeste do Brasil, tem suas origens envoltas em mistério e superstição. Dizem que seu grito estrondoso ecoa pelos vales e colinas, fazendo com que até os mais valentes tremam de medo. Em uma pequena fazenda isolada no interior de Pernambuco, vivia uma família de agricultores que tinha ouvido muitas histórias sobre o Bradador, mas nunca havia enfrentado o terror de encontrá-lo pessoalmente. Isso mudou numa noite escura e tempestuosa, quando uma violenta tempestade varreu a região, deixando a família sem eletricidade e isolada do mundo exterior. Enquanto os ventos uivavam lá fora, o patriarca da família, João, decidiu verificar os animais na parte de trás da casa. Com uma lanterna tremeluzente em mãos, ele avançou corajosamente pela escuridão, ignorando os murmúrios preocupados de sua esposa e filhos. De repente, um grito ensurdecedor rasgou o ar, fazendo João congelar em seu lugar. Seus olhos arregalados varreram a escuridão, mas nada podia ser visto além das sombras dançantes. Com o coração acelerado, ele apressou o passo de volta para a casa, mas o grito ecoava em seus ouvidos, cada vez mais próximo. Ao alcançar a segurança da casa, João trancou a porta e se juntou à família, que estava agora em pânico. Juntos, eles ouviram o Bradador se aproximando, seu grito ressoando cada vez mais alto. Aterrorizados, eles se agarraram uns aos outros, rezando para que amanhã viesse logo e afastasse o terror que assolava suas vidas. Na manhã seguinte, quando a tempestade finalmente passou e o sol nasceu sobre os sertões, a família saiu para investigar. Não encontraram sinais do Bradador, apenas uma paisagem desolada e silenciosa. Mas eles sabiam que o medo continuaria a assombrá-los, enquanto a lenda do Bradador permanecesse viva nos sertões do Nordeste. Nunca durma sem tomar banho. Uma história de arrepiar. Se você é daqueles que chega em casa cansado e vai direto para a cama sem tomar banho, eu tenho um aviso urgente para te dar. Pare imediatamente com isso. A história que vou contar é tão aterrorizante que vai te fazer pensar 2 vezes antes de deitar sem se lavar. Essa lenda do sertão é de arrepiar os cabelos e fazer qualquer um suar frio. Reza a lenda que aqueles que dormem sem tomar banho atraem a ira de um ser sobrenatural conhecido como o lambedor. Esse espírito vingativo é atraído pelo cheiro forte da caatinga do sovaco e sujeira, especialmente após um longo dia de trabalho duro na roça. Dizem que ele vem à noite, silenciosamente, lambendo a pele dos desprevenidos e levando-os para o além.
A história começa com seu Jeremias, um compadre conhecido por sua preguiça de tomar banho.